Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui com nada mais, nada menos que Patrícia Joffre. E aí galera, a gente não deixou barato para o Gui? Isso Estamos mesmo. aqui. Nós não ia deixar, né? Então, estamos aqui e continuaremos abordando o último assunto do último episódio, que seria ter nascido no lar evangélico ou não. Então, tanto eu quanto a Patrícia, nós podemos se dizer assim que viemos de berço evangélicos. Então, isso aí. Cada um tem seus, como que eu posso dizer? Bagagem, isso, né? Que possa agregar tanto para um quanto para outro. Sim, é legal vocês irem assistir o episódio anterior, que é a Lau contando um pouco da conversão, o Gui também dando essa introdução. E por que a gente está trazendo isso? Porque nós sabemos que existem muitos tipos de convertidos, né? Tem pessoas que nasceram ali em lar evangélico, tem outros que vieram do mundão, tem outros que eram de outras religiões. E é legal que vocês entendam que para que tudo isso acontecesse, o Senhor ele foi nos buscando de extremos diferentes, né? E hoje nós estamos aqui. Então, o que a gente pensou? Aldrin, eu quero que você comece me contando uma coisa. Você é filho de pastor. Certo. E como que a gente tem curiosidade de saber como que é essa relação do filho do pastor lá desde a infância com o pai? Porque a paternidade nós sabemos que é muito importante, mas imagina o teu pai ser pai de centenas de pessoas ao mesmo tempo e você sendo pequeno. Então conta pra gente um pouco como foi. Vamos lá, eu não irei generalizar, né? Mas sim, eu acredito que como filho de pastor vai coincidir de alguns ou outros concordarem com o que eu vou dizer. Meu pai, por estar à frente na época era da Assembleia de Deus, nós éramos da Assembleia de Deus, fomos da Batista e recentemente passei pela Nazareno. Mas até então, quando o meu pai era pastor dessas igrejas Batista e Assembleia, eu perdia muito o privilégio de ter o pai, vamos dizer assim, aos finais de semana, porque geralmente shopping, parque, essas coisas, tudo você faz nos finais de semana, né? Então ficava muito preso ao ir à igreja, a estar junto com meu pai. Eu tive, vamos dizer assim, esse privilégio quando eu casei, porque daí automaticamente, né, o casado pensa nas coisas de casado, né? Então você acaba se desvinculando, cortando esse cordão umbilical. Mas era uma responsabilidade, vamos dizer assim, muito, muito grande, que hoje alguns filhos de pastores não têm tanto, por conta que tem esse outro caminho que ele pode usufruir, né? Sim, verdade. A gente fica pensando aqui, né? Nós conhecemos alguns filhos de pastores, né? E sempre uma das queixas é essa de, agora falando mais pela visão de ser mulher, às vezes a filha tem essa questão do pai, né? De não, esse é o meu pai, esse não sei, né, gente? A gente que é filha entende a ligação que tem com o pai. Mas eu acho que o homem também tem muito isso, né? Tem. E eu sinto hoje, meu pai é falecido, mas eu sinto a falta dele, porque muitas das coisas eu iria perguntar para ele, com certeza, coisas corriqueiras da vida. Pai, o que eu posso fazer nisso, o que eu posso fazer naquilo. Às vezes, beleza, você pode perguntar para sua mãe, mas não é igual a paternidade, bater o martelo, né? Você vai fazer assim, não como imposição, mas como dica que vai facilitar o seu caminho. Então, essa direção, verdade. E Aldrin, você se lembra assim de experiências, você pequeno lá na igreja, vendo seu pai? Como que foi a sua aproximação com o Senhor mesmo? A minha aproximação com o Senhor foi aos 97, quando eu comecei a entender o que era Deus. Então eu aceitei a Jesus com 97, mas não foi o aceitar propriamente dito, porque o aceitar foi em 2013, que foi depois do meu batismo, que foi em 2005. Então foi
um looping ao contrário aí de toda a minha vida, de toda a minha história. Não sei se existe uma maneira correta de aceitar Jesus, batizar e tudo mais, mas eu entendo que em 2013 eu aceitei Jesus. Mas nesse período, quando era pequeno, se tratando de paternidade, hoje eu entendo e fico muito feliz, porque o que eu sou hoje, eu me espelhei e me espelho muito no como foi o meu pai, como que ele tratava as pessoas, pela sinceridade. Ele não tinha amigo e sim, corrigindo, ele não tinha colega e sim amigos. Então, muito disso, do que eu sou hoje, do meu pai. E a experiência que eu tinha era sentir o peso espiritual mesmo, porque muitas das vezes, por eu ser da Assembleia de Deus, e anos 90, tinha muito de expulsar os demônios. Então, quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe expulsando demônio. Minha mãe, uma das vezes que a mulher, a gente estava expulsando o demônio, tinha 7 pessoas segurando ela e ela estava se manifestando. Minutos antes ela tinha comido, ela quebrou o caco de vidro da long neck e estava mastigando e não saía sangue da boca dela. Então são coisas espirituais e pesadas. Sim. Até mesmo eu presenciei, a gente estava indo para o Jardim Fernando, em Campinas, e o carro meio que aquaplanou, o pneu estava liso, estava chovendo, o pai perdeu o controle e daí tinha uma ribanceira atrás do Fusca, que eu lembro na época, e quando eu olho para trás eu vi um clarão e era um anjo. Eu tenho para mim que era um anjo que estava guardando o carro, porque atrás era uma ribanceira. Então provavelmente, se não fosse o anjo, eu posso dizer assim que eu não estaria aqui hoje. Então são experiências que a gente, como pequeno e ter nascido no lar evangélico, eu gravei muito bem. É legal ver você falando sobre isso, porque às vezes a gente escuta muitas pessoas dizendo assim: não, eu vou ir para Jesus quando eu for mais velho. Não, se eu não nasci no lar cristão, deixa para depois que eu me casar, quando eu tiver filhos. Mas como que a gente tem marcas da nossa infância com o Senhor? E eu também já tive experiências como essas, aí a gente pensa: nossa, se a gente não tivesse tido os nossos pais ali, não, eu vou sim, o seu pai sendo pastor, todo o trampo, né? E ali, levando os filhos, e é um baita de um desafio ter filhos e estar ali envolvido com a igreja, ainda mais pensando no ministério pastoral. Mas olha como que isso, né? Por mais que demorou de você ter toda essa conversão, mas o Senhor, ele sempre esteve presente desde a infância. Então muito legal. Como você mesmo falou, é muito legal essa experiência, porque eu posso dizer que eu vi bastante coisas, principalmente quando a gente foi na cadeia ali em São Bernardo. Na verdade, a penitenciária de São Bernardo, ali em Campinas. Você entrava para fazer batismo, a celebração de Santa Ceia, e daí você vê coisas que você fala, como criança você fala: meu Deus do céu, como existe isso? Sim. E daí você vai, então eu brinquei com os filhos dos presos, você vai criando experiências e marca, normal, né? São gente normais, né? Sim. Mas são experiências que a gente vai vivenciando que por ter nascido no lar evangélico e acompanhado o pai, mãe, é gratificante. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais complicada, Aldo. Eu estava pensando aqui, na sua adolescência, como que foi essa questão? Eu estou enfatizando seu pai porque a gente tem curiosidade, né? Eu não sou filha de pastor, então não sei. Mas quando você é adolescente ali e tem aquela questão da cobrança, né? Que, não, o filho do pastor, ele tem que ser perfeito. O filho do pastor não pode olhar torto, porque senão a igreja toda está ali falando. E você se lembra disso ter se tornado um peso? Se tornou um peso tão grande que eu cheguei a me desviar. Por uns 2 anos, vamos colocar assim. Eu ia na igreja, mas simplesmente por ser filho de pastor e para não dar aquele burburinho, aquele falatório. Então eu acabei me desviando aí por uns 2 anos da minha caminhada com Cristo. Hoje eu entendo que esse período foi benéfico para mim,
Porque eu entendo que se você for aconselhar uma pessoa, você tem que ter experiência, Sim. tem que ter embasamento naquilo que você está tentando passar para a pessoa. Então hoje eu falo que nessa minha trajetória aí foi benéfico, mas por conta dessa pressão, desse peso que existia de você não pode namorar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, acabou que essa pressão, eu falava, será que isso é benéfico para mim? Eu vou dar uma escapadinha aqui. Então foi essa margem que eu aproveitei de o povo me pressionando, eu falei, eu vou aproveitar e vou conhecer o mundão. Sim. Então, para mim, eu vejo que foi benéfico em partes, como eu posso dizer, de experiência, mas essa pressão por ser filho de pastor não é benéfico, porque você bota uma pressão onde não deveria existir, porque somos... não é um cargo ou algo você é pessoa como qualquer outra. É quem você é, né? Isso. E às vezes esse peso, essa pressão não é boa. Sim, é verdade. E lembrando que todos nós, a gente tem os nossos tempos, né? Então, quem nunca esteve distante, e é um momento, como você mesmo disse, que parece que é tão necessário hoje a gente se lembrar, não, eu estive ali, mas eu sei que não vale a pena. Né? Então, sendo filho de pastor ou não, todos nós temos um certo direito, não sei, mas talvez a gente precisa tomar a decisão. E a decisão só vem quando a gente tem esses caminhos tortuosos. Exatamente. Né? Vamos pensar um pouco aí então na linha. Depois que você teve toda essa questão, você se casou, né, com a nossa querida e amada Lau. Como que a referência do seu pai até hoje, mesmo falecido, né? E inclusive esse podcast a gente deixa uma enorme homenagem para os pastores e principalmente para o seu pai, que é um exemplo. A gente não conheceu, mas a gente conhece de tanto que você fala, né? E é uma baita homenagem e honra mesmo. A gente tem que sempre honrar as pessoas que fizeram também para nós. Realmente. E o que você traz assim hoje? Nossa, é uma bagagem, o que eu posso dizer. A Lau não vai deixar eu mentir, porque eu presenciei, né, muito como tratar as pessoas. E quando meu pai faleceu, tinha gente que a gente nem esperava. A gente entende hoje, né, que ele tinha um algo a mais com Deus do que a gente. E é esse que eu almejo buscar em Deus. Por conta que quando ele sentiu que ele eram os últimos dias dele, essas pessoas que ele, por ele ser bruto, rústico, sistemático, essas pessoas que ele tinha meio que magoado, ele chamou no escritório dele, pediu perdão para essas pessoas. Então, são essas coisinhas que pode se parecer mínima, mas no montante é bom. E eu falo com orgulho do pai que eu tive, porque mesmo ele sendo bruto, rústico, sistemático, hoje eu sou o que eu sou por conta da criação que eu tive com ele. Essa paternidade, essa presença pastoral de teologia, disso. Então é muito bom, muito bom. Glória a Deus. Amém, né? Por mais paternidades como essa, né, gente? E vamos pensar agora um pouco sobre o meu testemunho, né? Nada a ver. São vertentes. Até isso que eu iria perguntar. Se você teve alguma experiência para contar pra gente. Até porque, como você falou, você veio de berço evangélico, mas até então, não sei se você quer comentar ou não, qual que foi a denominação que você veio. Sim. Então, Aldrin, a minha mãe, ela se converteu na Igreja Congregação e meu irmão, ele não foi, né? A minha mãe, ela se converteu logo quando ela engravidou de mim. E então eu nasci ali naquele ambiente. Para mim não tinha outra coisa a não ser aquilo. Eu fui batizada com o Espírito Santo lá, eu conheci a referência de Jesus, eu me afastei aos 14 anos, então eu tive 14 anos ali dentro e eu realmente vivi de coração e alma. Tudo foi ali dentro, eu não tinha outra referência. E o que eu posso dizer é que realmente é uma religião muito diferente do que a gente segue, né, do que a gente tem como referência hoje, mas eu jamais seria hipócrita de não agradecer.
Porque tudo que a minha mãe passou pra mim, assim, como a gente comentou, né? No meu caso foi a referência da mãe. Não que o meu pai não tenha, meu Deus, como, mas é a minha mãe que sempre carregou mais essa questão da religião, assim, né? Da fé em si, da crença. E como que hoje eu me pego pensando nas coisas que eu aprendi o tempo todo. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, né? Por exemplo, eu e você, a gente tem a vertente musical. Como que os hinos antigos fazem parte da nossa vida. Com certeza. E são coisas, nossa, às vezes eu nem tô pensando assim, e me vem, às vezes eu nem lembro que eu sei cantar toda a música. Então assim, eu só posso agradecer, realmente. Claro que existiram coisas que me machucaram, me magoaram, enfim, mas não veio ao caso. E eu fiquei, então, eu nasci lá, aos 14 anos, depois eu me afastei. Mas eu queria contar um testemunho, que enquanto você estava falando, eu estava me lembrando. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos quando aconteceu de eu ter uma apendicite, que é uma inflamação, uma parte ali do corpo que agora não vou saber dizer. E naquela época eu estava na igreja, né? Tinha uns cultinhos, então eu lembro de aprender o Pai Nosso. E aí aconteceu de eu ter que ficar internada. E foi uma cirurgia um pouco de urgência, porque estourou. Foram algumas complicações. E a minha mãe ficou comigo o tempo todo ali, e ela estava sempre carregando o véu dela. O véu é uma referência, assim, que eu tenho de fé mesmo, sabe? E, nossa, eu admirei muito. E aí, parênteses, eu vou cansar. Infelizmente, não tem o que fazer, eu fico sem ar mesmo. Depois deixo em frente da Foi. E aí depois, logo quando aconteceu, né, de eu ter ficado ali, eu precisei, acho que, usar sonda. Tô tentando lembrar. Foi uma sonda. E aí quando a enfermeira veio, assim, ela falou, não, você vai ter que passar a sonda pelo seu nariz até o seu estômago pra tirar o pulso, porque tinha alguma coisa dada ruim. E aí a minha mãe assinou lá o termo, tal, que ela autorizava, porque eu só tinha 9 anos. Eu lembro que, assim, gente, eu não sei de onde eu tirei a autoridade. Mas eu levantei e falei, mãe, não é você quem disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, eu me lembro que eu ouvi isso lá na igreja. E isso é o exemplo, né? Exatamente. Dentro de casa. E aí quando eu falei isso, a minha mãe ficou assim, e aí ela falou, não vai mais colocar. Aí a enfermeira ficou brava, porque ela falou, não, tem que colocar sim, porque senão você vai perder sua filha, não sei o quê. Ela falou, não, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí no dia seguinte, quando eu acordei, a região da cirurgia tinha abrido um pontinho, e naquele pontinho saiu todo o pus. Então assim, é uma coisa que eu guardo muito na minha memória, que o Senhor, Ele usou de uma criança para fortalecer a fé. Então são coisas assim que mostram que vale muito a pena a gente incentivar os nossos filhos e incentivar a gente também, né? A não se desviar de maneira alguma do Senhor. Como você mesmo falou, né? Você veio da congregação e eu nunca participei de um culto, nem entrei lá, mas o que se ouve falar é que realmente eles são rigorosos por conta dos usos e costumes. Dizem até que parece um pouco com a Assembleia de Deus por conta desses usos e costumes. Sim. O que você tem a dizer a respeito disso? As doutrinas, né? Eu acho que o que mais deixava o pessoal admirado, assim, é o uso da saia, né? O cabelão. E na época que eu ia, não tinha. As meninas eram o quê? Sainha jeans e o cabelo. Hoje em dia as meninas são lindas. Nossa, elas usam roupas maravilhosas. Eu falo, caramba, se fosse na minha época, eu usava um bolerinho lá e a sapatilha. Mas os usos e costumes, eles realmente pegavam, assim. Não pra mim, porque como eu disse pra você, pra mim aquilo ali era o normal. Até você falou, né, dos usos e costumes. Pra mim, a Aldrin, vocês dificilmente vai me ver usando terno e gravata, porque era algo que desde pequeno meus pais me arrumavam. Então imagine, eu pequenininho com 5, 6 anos de terno, gravata, sapato social. Sim. E então pra mim eu peguei tipo uma aversão de tanto que foi imposto. Sim, sabe? Exatamente. Que tem que ser assim, que vai ser assim, assado, mas pra mim hoje eu não me vejo usando, um pouco disso. Uma coisa que eu acho legal falar também sobre essa questão da imposição, né? Quando eu digo que eu usava saia e deixava o cabelo grande, nunca foi algo que a minha mãe se impôs e falou, não,
você tem. Ela sempre me direcionou. Mas eu me lembro que teve ali aquela fase dos 12, 13 anos, que a gente tá na rebeldia ali, né? Era até engraçado. O pessoal da escola, as minhas amigas, se estiverem assistindo, vão lembrar. Eu usava saia bonitinha, mas eu era meio roqueirona, sabe? Eu curtia o rock aí. Tinha um pezinho fora, Eu pintava lá de lápis de olho, assim, então meu olho preto, e aí às vezes eu pintava a unha. Então assim, eu parecia meio que um minotauro, sabe? Metade. Sim, mas nunca foi imposição. Nunca, tanto é que quando aconteceu, né, de eu falar, não, agora eu comecei a trabalhar, então eu acabei me afastando naturalmente, mas chegou um momento que eu falei, não quero mais. E que eu sentei com a minha mãe, ela sempre me amou. Então, o amor que ela teve por mim foi maior do que o medo e a opressão de, não, você vai pro inferno. Porque, na verdade, nunca foi a questão de eu querer sair por ódio ou por algo que fizeram a mim. Foi simplesmente porque eu tava numa fase de transição muito louca. Tava vivendo a vida de uma maneira que eu não queria. E ela entendeu, mas ela nunca deixou de orar por mim. Então, hoje ela entende que eu não voltei pra lá. Mas o Senhor, Ele me puxou para outros lugares. Né? E hoje, como eu disse, eu tive a referência de quem era Jesus. Mas eu não conheci Jesus lá. Eu conheci depois, e aí, que é outra história, outros momentos, mas que eu realmente entendi que Jesus me amava, independente da maneira que eu me vestia, independente da maneira que eu me posicionava, assim, né, nos cultos. Isso foi depois do processo, igualzinho seu, né? Os processos. E você falou, né, sobre oração da mãe, e você falando me levou, lá no passado, nesse período que eu deixei pisei fora da igreja, vamos dizer assim, as orações da minha mãe. Sim. Que eu posso dizer piamente, com certeza, assino aí 100%, que hoje estou vivo por conta das orações dela. Porque eu só chegava em casa, quando eu chegava em casa ela estava no sofá. Às vezes eu pegava ela, às vezes estava dormindo, às vezes ela estava orando, mas hoje eu estou vivo por conta das orações. A gente vê o quão importante é a oração também. Independente se é pai, mãe, né? A gente citou um exemplo aqui, mas a oração é fundamental para tudo que a gente for fazer. Nossa, total. E, novamente, né, gratidão. Gratidão por saber que o Senhor, Ele escolheu pais tão preciosos para nós, pro Gui, para lá, ou para você que está assistindo também. Eu tenho certeza que existem muitos defeitos, né? Existem muitas coisas que às vezes nos magoam. Para você que é filho de pastor, que talvez esteja assistindo, para você que veio de uma denominação que te magoou, né? Ou que te traz dúvidas até hoje. Se lembre de que o Senhor, Ele tem as estratégias dele de nos trazer. Então, talvez se o Aldrin não tivesse passado pelo lance do nossa, como que é difícil ser filho de pastor, ou eu, nossa, que igreja que rigorosa, que não pode fazer nada, hoje a gente não estaria aqui, te lembrando que de uma forma ou de outra o Senhor nos alcançou. Porque quando nós entendemos assim que o Senhor, Ele é o nosso Pai, você pode, né, Salmo já disse, se eu descer a sepultura, ali o Senhor estaria. Então, a gente tem trazido esses fragmentos de testemunhos para lembrar vocês também disso, sabe? Se lembrem de onde vocês saíram, de onde o Senhor tem colocado e como que isso é precioso. E independente de, né? Deus tem os propósitos com cada um. Igual a Paty falou no início, somos 4 totalmente diferentes de um do outro, que passaram por algumas coisas que os outros não passaram. Sim. Mas não deixamos de ser quem somos e temos a nossa essência, porque cada família tem o seu sua cultura, né? Isso, bem lembrado. É verdade. Então, acreditamos que é isso que a gente tem para passar para vocês. Sim. Um motivo para mim de orgulho hoje, posso dizer, ser filho de pastor, parando friamente, pensando e analisando, é gratificante. Toda essa bagagem que eu trouxe até hoje, que formou meu caráter, e eu sou o que sou através disso. Sim. E acredito que você também. Exatamente.
como eu disse antes, eu agradeço demais a congregação e a tudo que me foi ensinado também. Me lembrei de outra coisa rapidinho. Teve um culto lá, né, da liturgia deles, em que sempre quando era Apocalipse, tava um frio na espinha, assim, aquele medo, né? E aí eu tinha, acredito que 11 anos, não sei, agora não vou lembrar. E aí eu peguei como um desafio, eu falei, o quê? Essa galera tá com medo nada, eu vou ler Apocalipse. E aí era aquelas bíblias bem pequenininhas, assim, que era da própria igreja, né? E que então era a maneira deles escreverem, eu não sei como tá hoje, era tá, parecido gente? com a bolsa também. Isso, que tinha até o zíper, assim. E aí eu cheguei em casa e falei, não, vou ler. E eu li Apocalipse todo, e pra mim, assim, me dava frio na barriga, porque, nossa, né, Apocalipse. Mas no final eu entendi novamente, eu tive uma apresentação de quem era Jesus. E eu lembro que minha mãe passava assim na porta do quarto, eu tava lendo a Bíblia, meu pai e eu tava lendo a Bíblia. E nunca foi uma coisa, não sei, eu posso estar falando besteira, mas ler a Bíblia assim em si nunca foi algo que foi incentivado, né, de certa forma ali naquele ambiente da religião. Então, quando a minha mãe e meu pai eles viam que eu estava ali, caramba, tá lendo a Bíblia, eu acho que também foi uma semente, sabe? E, novamente, é o Senhor que vai plantando a gente na família, né? Exatamente. Vai fazendo. Vai usando a gente como instrumento, né? Exatamente. A gente não sabe pra quê, mas a gente sempre, eu como filho de pastor, eu sempre me policiei em muitas coisas que eu fazia, até pra não ser pedra de tropeço pra ninguém. Sim. E não é diferente de hoje. Até mesmo quem não nasceu em lar evangélico e que criou o entendimento de seguir a Jesus Cristo é primordial para que não seja pedra de tropeço para outra pessoa. Com certeza, as referências, né? É isso. É isso aí, galera. Então, finalizamos mais um podcast, mais um episódio aqui, com muita alegria. Sim. Finalizamos. E até estava comentando com o Gui esses dias, traremos novidades daqui uns dias, então assistam aí, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, esteja com a gente aí, principalmente no Instagram, YouTube aí. Sim. Porque logo menos traremos novidade para vocês. Então fique com a gente, compartilha, dá like aí, enche. Por favor. Como que dar bolha no dedo aí, o pessoal fala, então vamos aí, tá bom? Finalizamos aqui com muita alegria e que Deus abençoe vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau.